Bom, esperava-se bem mais do jogo. E aí a pergunta que cabe, Zé Roberto Guimarães. O futebol brasileiro perdeu o prazer de ganhar? Prioriza o medo de perder? Ixi, Maria, que pergunta. Não, eu acho que não. Cara, né, Zé? Eu acho que não. Eu não assisti o jogo inteiro, mas assisti o jogo. Jogo feio. Não gostei, assim, da qualidade técnica do jogo. Acho que os dois times ficaram um pouquinho para trás, enfim, algumas coisas. Mas eu acho que precisa ser um pouco mais contundente, mais agressivo, né? Eu acho que todos os times estão bem lá atrás e mas eu acho que o ataque está deixando a desejar, pelo menos do que eu vi até agora do Campeonato Paulista, do que eu tenho acompanhado, eu acho que a Copinha está mais interessante. Ô João, até que ponto podemos dar desconto pelo fato de ser terceira rodada, campeonato recém começou, ou não tem nada a ver? Olha, eu acho que o futebol brasileiro atravessa uma fase meio braba, né? Basta ver a atuação da seleção na Copa. Eu achei um horror. Achei que o time foi mal escalado, achei que os caras jogaram... Pô, a gente ganhou da Sérvia, da Suíça, perdeu de Camarões, ganhamos da Coreia do Sul, que ainda está aprendendo a jogar em nível internacional, e perdemos da Croácia. Uma campanha horrorosa. Os caras falam assim, não, a seleção de 82 era melhor que a seleção de 70, a seleção de 70 ganhou da Tchecoslováquia de virada, que tinha sido finalista duas Copas antes com o Brasil, ganhou da Romênia, ganhou da Inglaterra, que era atual campeã do mundo, ganhou do Peru, do Didi, que é considerado o maior Peru de todos os tempos, Peruzão, ganhou do Uruguai de virada, ganhou da Itália de 4-1, não teve um empate, não teve uma dor de cabeça. Ganhamos de todo mundo, tomamos um susto contra a Tchecoslováquia, contra o Uruguai, contra a Inglaterra, mas contra a Inglaterra foi difícil, mas o Banks fez aquele milagre, não sei o quê. Então, cadê esse futebol brasileiro, né? Que jogava com uma vontade, com uma alegria, com uma garra, com uma vontade de ganhar. Eu acho que falta vontade de ganhar. E tem muita vontade de defender hoje no futebol. Eu estava falando com o Zé Roberto aqui que eu acho que o vôlei masculino deveria ter uma quadra maior que a usada pelas meninas. Os caras, 6 caras de 2 metros de altura dentro da quadra, a quadra virou um lugar apertado. Acho que o campo também é apertado para o futebol de preparo físico que existe hoje. Todo mundo preocupado em defender, virou um futebol de contra-ataque. Se você tem chance de ter um contra-ataque quando você está sendo pressionado e ter 2 caras de velocidade, você vai criar oportunidade de gol. Se não, se for sair jogando, o goleiro toca para o lateral toca para o zagueiro toca para o volante, né? O outro time já está completamente fechado, não tem atração o futebol. Eu acho que nada se justifica. Esses 3 meses, eu acho que vão ser assim até o final do campeonato. Meu caro Miller, decepcionado com o jogo, São Paulo fez a parte dele, o que você pensa? Boa noite. Boa noite, Flavito, sem dúvida nenhuma, foi um clássico decepcionante, né? Principalmente por parte do Palmeiras, que é um time, né, o atual campeão brasileiro, né? Um time que tem mais qualidade que o São Paulo. O São Paulo está se ajustando agora com novos contratados, fez a sua parte, mas eu acho que o Palmeiras se decepcionou. Tudo bem que a terceira rodada, a perna está um pouco presa, falta reflexo, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas eu acho que a parte técnica o jogador nunca perde. Então eu acredito que foi um jogo brigado, mas eu fico mais com a briga do que com o jogo, porque não houve jogo, né? Como é que você vai comentar um jogo ruim desse? Então o comentarista tem que se esforçar para dizer, né, aquelas palavras de efeito para enganar o telespectador, sabe? 3/3, 5/3. Um jogo desse feio, não tem o que falar muito. Porque não houve, até porque o Everton e o Rafael, eles não sujaram o uniforme. Eu defini esse jogo como relaxante. Deu para relaxar, né? Eu estava me sentindo num spa. Né? Uma massagenzinha. Então. O Chico vai falar, o Celso também, só que antes eu vou Lang. Pelo que eu vi na sua rede social, você também sentiu um jogo relaxante, né? Olha, meu querido Flávio Prado e amigos,
há muito tempo eu não dormia como eu dormi. Olha, que maravilha! Foi um remédio maravilhoso nos últimos 30 anos para minha insônia. Eu peguei no sono, cara. Numa boa falando para você. Peguei no sono. Você vai pedir para mim, Chico, faça uma análise de tática, técnica e talvez física do jogo. Eu não vou dizer para você, desculpa. Hoje eu vim assim, completamente relaxado com o programa, porque eu dormi na hora desse clássico. Começou o jogo, um jogo aborrecido, erros de passe, tentativas de jogada que nunca davam certo, né? Todo mundo jogando para trás em vez de jogar para frente, num chute não deram a gol. O Rafael Veiga, que fez outro dia um gol aí do meio da rua, maravilhoso, foi dar um chute, quase quebrou a perna, se atrapalhou na hora de, sei lá, acho que na hora ele não sabia que se estava com o pé direito, com o pé esquerdo. Eu falei, não, até um pouco, isso aí não é Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, pelo amor de Deus. Isso aí é um remédio de jogo, né? E aí foi me dando sono, eu acabei dormindo e acordei com o telefonema do Miller, né, dizendo para mim, ô Chico, tá gostando do jogo? Eu falei, que jogo? Ele falou, o jogo, o Palmeiras e São Paulo. Eu falei, Miller, desculpa, cara, eu não sei, você me acordou agora, que eu estava no meio do jogo e você me acordou. Ô Chico, desculpa, depois nós conversamos. Eu falei, tá bom. Aí nós conversamos aqui depois do jogo e ele deu uma opinião que eu concordo plenamente. E o que o João falou, o João Canalha falou, ele está cobertíssimo de razão. Não é o futebol brasileiro que está desse jeito, não. Você vê na Copa do Mundo, que foi o destaque dessa porcaria dessa Copa do Mundo? Ninguém, o Messi. O Messi fez o que ele sabe fazer, o que ele faz sempre. Não teve assim, mas ele ganhou a primeira Copa do Mundo dele, é verdade, legal. Foi um mérito dele. Agora, o futebol que ele mostrou, o que ele mostrou de diferente que já não conhecíamos dele? Tudo. Então, o futebol realmente entrou numa descida ladeira abaixo. Eu não sei onde você vai parar. A última vez que aconteceu isso com o futebol, apareceu o Guardiola, já que você que gosta do Guardiola e você tem razão, apareceu o Guardiola e deu uma levantada no futebol. O Zé, que gosta de tática, ele vai concordar comigo. Ele deu uma mexida aqui, uma mexida ali, fez o time com essa jogadinha, colocou o goleiro no jogo, né, que o goleiro não participava do jogo, agora sai jogando com a bola nos pés, aquela coisa toda, acrescentou o 11 contra 11 mesmo, né, na acepção da palavra, e outras novidades que ele acabou criando e com vamos dizer assim, uma genialidade impressionante. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque o futebol está ladeira abaixo, como na época que apareceu o Guardiola. A Guardiola levantou o futebol. Agora, para onde vai esse futebol, que o João falou, e que o Zé Guimarães também disse, e que não é o futebol que ele gosta, que o João gosta, que eu gosto, que o Miller gosta, que o Celso gosta, que você gosta, que o Bastérgio gosta, que o telespectador gosta, não é esse futebol que a gente está aprendendo. Mas eu acho, Chico, que, assim, com relação ao jogo de hoje, indefensável. Mas acho que tem muita coisa para rolar ainda. Por exemplo, no final de semana que vem, nós temos a final da Supercopa do Flamengo e Palmeiras. Eles vão ter que jogar bola. São os dois melhores times do Brasil. Quem perder vai ter problemas, vai ter pegação de pé. O Vitor Pereira está longe de ser unanimidade do Flamengo. O Flamengo já foi vaiado logo no começo do ano, jogo lá em Cariacica. A torcida do Palmeiras, daqui a pouco nós vamos mostrar, pegou no pé da direção e tal. O Abel Ferreira reclamou, então eles vão ter que fazer alguma coisa. E São Paulo e Corinthians estão devendo demais. Celso, o que você pensa? Então, eu não sou tão pessimista assim. Acho que o futebol brasileiro tem um problema de identidade. O João falou justamente da Copa de 70, 82, depois o Brasil foi tentando ser mais tático e acabou deixando de lado os dribles, as jogadas individuais. A gente não vê praticamente mais uma briga de 1 contra 1 de ponta aqui no futebol brasileiro, até porque você não tem jogadores para isso. Você tem muito mais jogadores de marcação do que jogadores, sabe, leves que vão para ataque. E esses saem cada vez mais jovens do Brasil. É triste porque, olha só, terminou o Campeonato Brasileiro em novembro, veio a Copa do Mundo. A Copa do Mundo eu acho que teve sim, bons jogos, sim, algumas seleções que a gente pôde ver jogar e que apresentaram um bom futebol. E depois ficou esse ato, esse período de férias, sem jogos aqui. Então, a gente teve 40 mil pessoas hoje no Palmeiras, a gente teve 40 mil pessoas no São Paulo, no Morumbi, em Itaquera teve bastante gente. As pessoas estavam com saudade de ver os clubes jogando.
Só que aí você não consegue ver a qualidade em campo. Ingressos caros e o espetáculo muito abaixo. Claro que você tem que considerar pré-temporada. A pré-temporada está acontecendo agora. Não tem aquela coisa de um mês de preparação, você faz algumas amistosas e já joga. O cara vai ganhando ritmo com a bola rolando e valendo 3 pontos. E isso também traz uma certa pressão. A perna está mais pesada, está mais dura. Mas o espetáculo em si está muito pobre. Está muito pobre. Eu vi ontem também o Corinthians, pelo amor de Deus. O Chico quase dormiu no jogo de hoje, quase dormi no jogo de ontem trabalhando. E não acontecia absolutamente nada. Eu comecei quase a pescar. Eu acho que há muito medo de perder. Esse é o ponto. Em vez de querer ganhar, você tem medo de perder. Flávio, mas faz sentido, porque aquela coisa do treinador estrangeiro, treinador brasileiro. Quando vem o treinador estrangeiro, ele não tem muitas raízes aqui. Então ele se arrisca um pouco mais. Perder, porque vai ter uma tolerância. Fernando Lázaro. Ele perde 2, 3, já vai começar a conversa aqui, é o estagiário, não está à altura do Corinthians, aquela coisa toda. Então não perder se torna essencial para a manutenção de um emprego, de um trabalho. Quer dizer, então não existe margem para você arriscar e fazer um futebol mais ofensivo, ou muitas vezes também falta competência. O jogo é risco. Muitas vezes falta competência. Agora é o seguinte, você falou de treinador, o Abel Ferreira hoje, depois do jogo, agora nós vamos mostrar alguns lances que a gente separou. O Palmeiras reclama principalmente de um pênalti. E com razão, hein, Flávio? Mas aí nós vamos houve também uma contestação com relação à mudança da data da final da Supercopa, que seria no domingo, passou para sábado. O Abel Ferreira falou a respeito do tema e cobrou a diretoria do Palmeiras. Dá uma olhadinha. A Supercopa estava marcada para domingo e foi marcada para sábado. Porque é um horário nobre, Nós, o clube internamente, atempadamente, sabia quando é que ia ser a Supercopa e mandou, porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é? É da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail, e não pode ser. Basta, não é? O treinador treina, os jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se hoje coisas no jogo que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar ao que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. Não pode ser só. Ele contesta a posição da direção do Palmeiras. A torcida uniformizada, da mesma forma, pegou pesado com a presidente Leila Pereira. Dá uma olhada. Pegou Palmeiras pra brincar de presidente. Olha, incompetente. Pegou Palmeiras pra brincar de presidente. A culpa é da diretoria do Palmeiras, Miller? O que disse o Abel, o Ferreira, ele está certo, né? A diretoria tem que ser dinâmica. Lembra que eu falei? O futebol é dinâmico dentro de campo, mas também é dinâmico fora de campo. Não adianta, como ele falou, ficar mandando e-mail. Tudo bem que hoje, né, as redes sociais é uma febre, mas o diretor tem que se posicionar, concordo com o treinador, tem que se posicionar publicamente. Lembra o saudoso Eurico Miranda? Ele quebrava a mesa, quero sentar aqui e tal, e os caras respeitavam ele. Agora, se ficar um diretor de e-mail, como disse o treinador do Palmeiras, aí o Flamengo vai ditar todas as regras mesmo. Zé Roberto, a diretoria tem que se impor, tem que gritar. Não, sempre, Flávio, isso faz parte. Eu só não sei aí o contexto total, se aí foi um acordo da televisão, o horário da televisão, jogo da televisão, porque isso também tem entra clássico, né? Tem no contexto. Então tem que se ver todos os lados aí para ponderar, para ver. Lógico que a diretoria tem que se posicionar, a diretoria tem que dar uma resposta efetiva para o torcedor, para o time, e isso faz parte. E no futebol, eu aprendi o tempo que eu trabalhei, se você não for contundente, você é engolido. Não tem a menor dúvida. Acontece mesmo isso, né? Eu concordo com o Miller. Mas só um detalhezinho histórico, né? Esse negócio do dirigente sair, tirar a bunda da cadeira e ir até a CBF brigar, ou ir até um lugar e falar eu quero, o Zé Roberto Guimarães não teve dúvida, pegou um avião quando ele era superintendente do Corinthians, do futebol do Corinthians, e foi até a Itália. Até a Itália, o que ele fez? Trouxe na bagagem quem? O Dida. Colocou o Dida no gol do Corinthians. O Dida estava encostado, não estava jogando, estava insatisfeito, trouxe o Dida e foi campeão do mundo. O Dida no gol. O primeiro campeonato do mundo em 2000 foi conquistado graças ao Zé Roberto, que colocou o Dida no gol. Então, quer dizer, sabe, eu acho que o diretor
não é porque o Zé está aqui, eu lembrei dessa história, que ele me contou. Eu acho que tem que tomar esse tipo de atitude, sabe? Tá certo, tem e-mail, tem reunião por internet, você nem precisa estar no computador, você pega o smartphone e faz, tudo bem. Mas tem uma hora que você tem que bater o negócio na mesa, entendeu? Falar, não, senhor. Aí você lembrou do Eurico Miranda, eu lembrei de Vicente Mateus, né? Ou se deve ter lembrado de outros nomes, outros grandes dirigentes, né? Imagina se São Paulo Henri Haidar era impressionante. Nossa, Doutor Henri não era mole. Nossa, o Henri Haidar entrou em campo e impediu a decisão de um título. São Paulo e Portuguesa. Tiveram que rachar o título lá, título paulista. Eu estava nesse jogo, estava cobrindo esse jogo. É um dos primeiros jogos que eu cobri como repórter. E era do Notícias Populares ainda, que não existe mais. Mas vejam vocês que eu acho que o dirigente tem que tomar essa atitude. Tem que virar e falar assim, não, meu filho, é o seguinte, não é assim não. Tem que ser do meu jeito. O clube, o Palmeiras aí no caso, ele tem que ter os direitos dele. Ah, mas tem que passar esse jogo para Brasília. Tá, então quanto é que eu vou ganhar? Ah, é 1 milhão. Não, 1 milhão não, eu quero 10. Sabe, para forçar a barra, para se impor, para voltar o jogo para domingo. Eu sinceramente, honestamente, acho que esse dirigente não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Acabou esse dirigente. Infelizmente. Não é como que tanta coisa no Brasil não existe mais. Né? Exatamente. Não é que eu sou favorável a aqueles caudilhos do futebol, né, que sempre existiram. Né? Não, eu sou favorável aos caudilhos do futebol. Mas o dirigente que tem iniciativa e que tem respeito, o adversário, respeita o outro adversário, esse dirigente acabou. Nós passamos a ter muito medo, os dirigentes das federações, confederações. Isso é uma realidade. Mas eu queria só fazer eu só não sei se é legal o treinador vir a público num ambiente que já não está muito legal e começar a apontar dedo para a direção. Assim como não seria legal, de repente a Leila vir a público, fazer uma coletiva assim, o Abel escalou mal o time. Ele não consegue ajustar o time. Eu também não achei legal isso. Eu acho desnecessário. Isso aí você tem razão. É como se ele transferisse uma responsabilidade de outros assuntos que não tem a ver. Ninguém fica lá falando. Até porque, Celso, eu acho, do meu ver, a Leila é uma excepcional dirigente. Claro. Eu também acho. Então, quer dizer, ponderada, essa coisa da torcida, ela brigou com a torcida e não vai patrocinar o carnaval. Então tem a ver, isso explica essa tal revolta, né? Mas teve mais, o Abel deu uma outra operação na entrevista do Abel, vamos ver. Cara, a gente não controla, né, o que tá fora, a gente não controla a diretoria, a gente controla o nosso dia a dia, né? Então a gente procura trabalhar ao máximo, procura dar o nosso melhor e se vier, tenho certeza que vai vir para somar e se não vier a gente vai continuar trabalhando e procurando dar o nosso melhor sempre. O que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com um Sem Medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, né? Porque isso custa muito contratar jogadores e dizer, sabemos que vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick, não é? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo López? Conseguem comparar a diferença? Pronto. A diferença, qualidade, valor está aí. E nós temos que ter tempo para o López. Temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador. Potenciar. Uma coisa é rendimento. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém. Que cheguem aqui, se forem contratados, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui e que não precisa de ser o treinador a dar o aval. Não pode haver dúvidas para ninguém. Quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos, não contratamos jogadores para o treinador. O treinador é um funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar a oportunidade aos moleques de jogar. Com potencial é os de baixo.
prontos. Os que quiserem vir e que o clube conseguir contratar, e sei que o clube está a fazer um esforço para trazer esses jogadores, mas do mais, o que eu tenho a dizer aos candidatos, né? Com De concorrentes. 2, 3 anos para cá. E o Palmeiras deu uma liga, né? Principalmente quando o Dudu voltou. A saída do Scarpa e do Danilo já quebraram um pouco a espinha do time, né? Se eles deveriam sair ou não, se a diretoria tinha que segurá-los e tal. Quando o jogador quer sair, não tem quem segure, né? É igual fogo, morro acima e água, morro abaixo e outros. E o Danilo queria muito sair, o Scarpa também. Pois é. Agora, Scarpa na fim do contrato. ele né? disse que a diretoria está fazendo todos os esforços. Eu quero jogador pronto. Bom, mas aí, Abel, se você quiser, eu vou treinar o Palmeiras também, desde que me deem jogadores prontos, que cheguem e o técnico seja um mero funcionário do clube, que escala os caras, conversa e tal. O futebol não é segredo para ninguém. Quem jogou bola, quem vive do futebol, quem assiste jogo de futebol, sabe muito bem como é que funciona o esquema de jogo e tal. Acho que é um homem inteligente e tal, mas ele acabou de dizer que, sabe, não quero formar jogador, põe jogador da base, porque dá muito trabalho, Leva tempo. leva tempo, mas então. Daí ele usou a palavra potencial, né? Então, você para trazer um cara que tem potencial para ser bom, eu uso o potencial que está na Mas, base. então, essa experiência ele fez com o Flaco, com o Navarro. O Palmeiras estava apostando nisso. E meio que ele falou, ó, agora se for para trazer, traz fera. Porque se olha a base do Palmeiras é maravilhosa. Sub-17 do Palmeiras é um negócio absurdo, que é o que ganhou a Copinha o ano passado e já está na final de novo. Então realmente, sei lá, Zé, sei o que você pensa. Mas se for para trazer aposta de fora, usa a aposta da casa. Não, isso é claro, depende do nível também do jogador. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com um jogador jovem, gosto de construir. Eu acho legal, mas para se formar um jogador ou jogadora, você demora no mínimo 10 anos para que ele tenha, A partir para de que ele idade? seja absoluto, né, tecnicamente, taticamente, conheça tudo e fisicamente bem formado. 10 Mas anos. qualquer jogador ou o cara ligado ao vôlei, por exemplo? Não, normalmente para você formar um jogador em geral. Mas assim, você tem exceções. Você tem exceções. Tem exceções. Começando Lógico, com o 13, Miller, 14. Miller foi uma exceção. O Miller, por exemplo. Mas a maioria você demora 10 aqui, anos. por exemplo. Zé, só para não acharem que você está louco. Começando com que idade? 13, 14? Com 12, 13 anos. É que não é o caso aqui. Vai chegar com 19. O cara está formado com 22, 23. Exato. Só pra Ô ficar Zé, Exato. o Hendrick é um cara que precisa ser 10 anos para se formar? Menos. Ele é uma exceção. Ele Como é o exceção. Pelé era uma exceção, mas ainda não dá para comparar um com o outro. Claro que não, O mas- Pelé foi absoluto e não tem nem o que falar. Agora, é um menino que tem muito talento, muita coisa a aprender. Esse é que eu quero, tem formar dentro das suas experiências, jogar com jogadores experientes, aprender com eles, aprender a decidir. Né? Uma coisa é você jogar tranquilo, solto, chuta e a bola entra, brinca, faz, acontece. Quando na Copa São Paulo, agora está já no profissional do Palmeiras. Mas uma coisa é você ser um jogador que você entra ali e que todo mundo te respeita. Eu acho que esse é o grande chance do negócio. Ô, Flavito, deixa Eu queria até te fazer uma pergunta, Miller, claro que você vai complementar, até lembrando do seu começo. Hoje eu senti que o Arboleda se impôs fisicamente ao Hendrick. O Hendrick é muito mais jogador que o Arboleda, óbvio, mas o Arboleda não deu o menor espaço para o Hendrick. O Hendrick pegava a bola e pegava, ele às vezes fazia falta, às vezes tomava a bola, às vezes se impunha. Como é que você viu o Hendrick versus Arboleda? Olha, Flavito, sem dúvida nenhuma, eu falei pro Chiquito outro dia que o sucesso de um jogador na base não tem nada a ver com o seu desempenho profissional. O Hendrick já são 3 partidas que ele joga como titular. Ele entra jogando, sai depois, 30 minutos do segundo tempo. E até agora ele realmente não conseguiu fazer o que ele fazia na base. Até porque fisicamente o profissional é totalmente diferente. Você viu hoje, ele jogou enfiado entre o Arboleda e o Ferrarese e não pegou na bola. Por quê? Porque ele não sabe jogar naquela posição. É claro que ele é aberto, vindo de frente, ele vai ter uma soberania melhor. Mas com espaço. Só que, ele ainda, pra mim, ele ainda não tá na madurez, não tá pronto ainda pra decidir partidas. Como o Zé Roberto disse,
leva um tempo, esse processo vai ou progressar dentro de um processo de bola, da temporada. Então, a gente vendo o Endrick hoje, que não pegou, não viu a cor da bola, é uma coisa normal. Ele está se adaptando ainda ao profissional, a parte física, a como se movimentar, como ser invisível aos zagueiros. Então, tudo isso leva tempo. Mas, ô Miller, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Me desculpa, eu vi você nascer pro futebol, cobrir o São Paulo nessa época, e você, quando entrava, você era um pouquinho mais velho que o Endrick, vamos falar a verdade, mas nos treinos, quando você tinha chance de entrar, você entrava e ia para cima. Você ia pra cima, seja lá de quem fosse, entendeu? Ah, mas é o Zé Maria que vai te marcar. Você não estava nem aí, você ia pra cima do Zé Maria. E passava pelo Zé Maria. Então, quer dizer, e olha que o Zé Maria não alisava ninguém. Quando ele perdia a posse de bola, ele era técnico, mas ele sabia bater. E você passava. Perigoso. Sabe, então eu acho que, sabe... Não, mas é um pouquinho perigoso. Assim, será que o Endrick tem a bola no Miller? Não, então, e eu acho que pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Pelé, loucura, esquece. Então é meio complicado isso. Não, mas eu acho que falta iniciativa para ele. Eu, na minha opinião, acho que ele tem que ter um pouco mais de personalidade. Já que ele entrou no time de cima, ele tem que pegar a bola e raciocinar. Ele não está conseguindo jogar. Isso que o Miller falou é verdadeiro. Então o que você faz? Joga pro time. Há um problema ali de posicionamento do Palmeiras. Eu acho de posicionamento. Quando o Rony chegou, o Rony era ponta. Isso. Aí ele foi improvisado no meio e deu certo. Agora que ele deu certo, centroavante, ele volta para a ponta. Agora ele vai ter que se adaptar de novo à ponta e o Palmeiras coloca um novo atacante. Que não é exatamente, ele não tem a explosão de quem joga pelo lado. Então isso tem que ser do lado e bota o Rony no meio. Mas eu acho que tem a ver com o treinador. Uma coisa óbvia, O Miller jogava pelo lado e ia para um contra o zagueiro. O lateral... Mas ele fechava pelo meio. Tudo bem, mas o Endrick ele joga enfiado. E jogar enfiado pela estatura, por tudo, já é mais complicado. Mas achar alguma coisa aí. Mas, João, o jogador tem que se tocar. O jogador tem que se tocar. Eu acho que ele ainda não tem essa autonomia. Mas tem que ter. Ainda não dá para ele ter essa autonomia. Eu acho que você tem razão, o Zé tem razão. Eu acho que o Miller, o Chico, apesar de achar que o jogador tem que ter a atitude, hoje há muita vaidade no futebol. Todo mundo o cara joga num time grande, é o cabelo, é o piercing, é a tatuagem, é o carro, é tudo. O Rafinha entrava nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo com 2 brinquinhos de ouro balançando nas orelhas, sabendo que não pode jogar, porque depois que ele se via no telão, ele tirava os brincos e entregava no banco de reserva. Isso pra mim é um cúmulo do absurdo. Se eu sou técnico, eu falo assim, vai embora, suma daqui, do estádio, eu não quero você nem no vestiário mais. Um cara que entra de brinco pra entrar no campo, tirar o brinco e entregar no banco de reserva pra jogar. Vai. Me disseram, quando o Gabriel Jesus saiu do Palmeiras, que o Gabriel Jesus, quando treinava treinava junto com os grandes, que já tinham tamanho, vaidade e tal, ele partia para cima na velocidade, na inocência, no talento e tal. Um bonitão lá do Palmeiras, do time titular, falou assim, moleque, não vem fazer gracinha aqui não, que eu quebro você no meio. Então, quer dizer, também o jogador também não ajuda o talentoso a ser... Mas isso é normal, João. Você acha que você não falou que o Miller entrava e partia pra cima? Mas pergunta pra ele quanto ele apanhava no treino. Pergunta pra ele quanto ele apanhava no treino. Mas aquilo que eu tô falando, mas mudou isso também. Quando você é um jogador de beirada, de ponta direita, de ponta esquerda, você automaticamente vai confrontar o adversário com a bola longa e no individual. Isso é um fato, isso é um princípio de bola. Agora, quando o treinador enfia um jogador franzino... O Endrick é de beirado ou é pra jogar enfiado? Pra mim é de beirado. Pra mim também é de beirado. Enfiado, Flavito, você acabou de falar aí, ele no meio do Arboleda e do Ferrarese. Poxa vida, ele não vai prevalecer nem tecnicamente, tão pouco fisicamente. Tanto que ele prevalece só na velocidade, quando é o contra-ataque. Ele está tratando com o técnico bicampeão da Libertadores. Um ídolo do Palmeiras. Ele tem, nesse primeiro momento, não tem como ele contestar, concorda? Não tem, é difícil. Mas eu concordo com tudo aqui. Para ele é muito complicado essa carga ainda. Sim. E você jogar ali, principalmente, você vai jogar um clássico, vai jogar numa posição complicada ali,
né, meio que enfiado e com 2 zagueiros pesados, que eu digo fortes fisicamente e que tem e com velocidade. Então, por isso é que ele Jogador malandro, um malandro no melhor sentido. O Goleiro é jogador de Copa do Mundo. Exato. Então, para ele, eu acho difícil. A adaptação, eu concordo plenamente, é processo e com ele tem que ir com calma. Senão ele vai acabar se perdendo, porque daqui a pouco começa a entrar com ansiedade, depressão. Só um detalhe aí, Você é o telespectador? Não, Flávio. O Zé comentou sobre os zagueiros do São Paulo. O São Paulo acabou de divulgar uma notícia ruim para o torcedor. O Nahuel Ferrarese, que foi substituído, havia sofrido uma entorse no joelho direito, fez exames de imagem e foi detectada, infelizmente, uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Nossa, então o jogador dificilmente não jogará mais com a camisa do São Paulo, a não ser que o São Paulo prorrogue o empréstimo dele, que vence em junho, até o final de 2023. É uma situação mais difícil. Né? Porque... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.